Então, continuando aqui, falando sobre o surgimento da vida. Dentro da teoria do Big Bang, dentro da teoria evolucionista, a ciência tenta explicar uma realidade de eras, possíveis eras que o planeta, na verdade, eles falam em tempo geológico da Terra. Nós temos o nosso tempo, né? O tempo humano cronológico aqui, né? E o tempo da Terra, que tempo é esse? É o tempo geológico, a história de vida da Terra, ok? E acredita-se, a ciência explica, que tenha existido, no decorrer do surgimento da Terra, as eras, juntamente com seus períodos. Então, nós vamos começar aqui de baixo para cima, né? Vamos começar de baixo para cima, porque aqui mostra a era pré-cambriana, antes da vida primitiva. Acredita-se que no período chamado Azoico não existia vida alguma, né? Havia um resfriamento da terra e a formação das primeiras rochas, mas não tinha ainda vida. No período Proterozoico, começou então a haver uma intensa atividade vulcânica. Imagina, ainda não havia vida, tá? Foi um período de muitas chuvas, formação dos oceanos. Ocorria nesse período a formação também da atmosfera, que ela é tão necessária para nós hoje, né? Depois, a era paleozoica, aparecem as primeiras espécies de vegetais, aí começa a vida a aparecer. Havia Pangeia. O que é a Pangeia? Lá na frente, nos próximos capítulos, nós vamos estudar sobre a Pangeia, que era o supercontinente, um bloco apenas de continente. Os continentes eram todos grudadinhos um no outro. E desenvolvia-se então as primeiras espécies de vida no oceano. Acredita-se que as primeiras espécies de vida tenham surgido nos oceanos. A era mesozoica foi chamada de vida intermediária. Por quê? Foi ali que foram surgindo as ilhas oceânicas. A Pangeia começou a se dividir. O supercontinente, a Pangeia, começou então a se dividir. E indo, né, a chamada da teoria deriva continental, os continentes começaram a se separar. Foi aqui que surgiram os dinossauros. Exatamente aqui, na era chamada Mesozoica, e que os dinossauros surgem. Mas ainda não tinha homem, não tinha ser humano? Não, acredita-se que não. Até mesmo não dava para conviver dinossauro com homem, né? Então, ainda bem, tudo no seu tempo, né? Desenvolveu-se então a vegetação de grande porte. Acredita-se que as árvores bem altas, elas tenham surgido aqui, tá? A era Cenozoica é a era mais recente, tá? Por isso nós começamos de baixo para cima, porque a era Cenozoica foi marcada pelo período terciário e o período quaternário. Olha só o período terciário, formam-se grandes cadeias montanhosas, os Alpes, os Andes, o Himalaia, onde está o maior monte do mundo, é lá na cadeia do Himalaia, lá na Ásia, né? As montanhas rochosas nos Estados Unidos, são áreas altas do relevo do mundo, né? Os continentes começaram a assumir os atuais contornos, começaram, né, a se definir como é hoje. Nesse período desaparecem os dinossauros, existem muitas teorias, e a mais aceita é que esses dinossauros tenham deixado de existir por conta de um meteoro, né, que caiu na Terra, naquela região do México. Essa é uma das teorias, né, do desaparecimento deles. E a atmosfera ficou muito densa, com gases venenosos e altas temperaturas, a Terra ficou com altas temperaturas e esses répteis gigantes começaram a desaparecer, não resistiram, né? Tanto que eles são muito encontrados, os paleontólogos encontram esses restos de dinossauros em vários lugares do México, na África, até aqui no Brasil, em vários lugares. Há uma comprovação da existência deles mesmo. Período quaternário. Esse período foi marcado, então, com o aparecimento do ser humano. E então define-se os atuais contornos dos continentes e oceanos. Ok? Então aqui, só para a gente ter uma ideia do surgimento da vida. E nós vamos terminando por aqui essa aula e vamos fazer os exercícios que eu coloquei lá
no cronograma para vocês fazerem, tá bom? Façam com bastante atenção e bons estudos.